Conferência anual da Berkshire Hathaway, tivemos Warren Buffett, Charlie Munger e os dois vice-chairmans a presentear-nos com um imenso conhecimento, imensas décadas de investimento aqui compiladas em pouco mais de 4 horas, muitas aprendizagens, e eu fiz um resumo para te passar estas mesmas aprendizagens. Por isso, mais de 4 horas compiladas em alguns minutos para te acrescentar o máximo de valor e para que tu possas aprender também com estas lendas do investimento. Vamos a isso. Todos os dias os mercados sobem e descem. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação? Quando se deve comprá-la? E quando é que se deve vendê-la? Sou o Frederico Santarém e ajudo os portugueses a investir na Bolsa de Valores para fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro. Todas as semanas procurarei dar-te estratégias e táticas que te permitam investir melhor. Porque investir na Bolsa é simples, mas não é fácil. Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Eu reuni esta informação em 8 pontos para ser mais fácil para ti seguir todas estas aprendizagens. Claro está que um deles, que tem a ver com investimentos, com compra e venda de ações, é talvez o mais interessante. Esse fica para um dos últimos, ok? Mas em primeiro lugar, vamos lá saber aqui o que é a Berkshire Hathaway e o que é a Conferência Anual da Berkshire, para quem possa não saber, e porque é que é tão importante esta Conferência Anual do Sr. Warren Buffett e do Charlie Munger. A Berkshire Hathaway é uma das maiores empresas do mundo, já praticamente dispensa apresentações, é gerida pelo Warren Buffett e pelo Charlie Munger, duas lendas do investimento hoje em dia com mais de 90 anos, o Charlie Munger com 97, ok? E têm mesmo muitas décadas de investimento e muitas lições a passar a nós, pequenos investidores. A Berkshire detém uma série de negócios que vão desde a energia, o imobiliário, linhas férreas, restauração, tudo e mais alguma coisa que possas pensar. Eles são um mega conglomerado que vale mais de 500 bilhões de dólares em bolsa, ok? E a conferência anual desta empresa é mesmo das conferências que gera mais expectativa, é das conferências mais esperadas todos os anos pelos super investidores de todo o mundo. É uma autêntica universidade de investimento em valor. Quem quer aprender a gerir melhor o seu dinheiro, a poupar bem e a investir ainda melhor, tem de ver esta conferência, ok? Normalmente esta conferência acontece em Omaha, na terra do próprio Sr. Warren Buffett. Nos últimos 2 anos, no entanto, foi online, dada toda esta situação que temos vindo a viver. De qualquer das formas, o ano passado não tivemos o Charlie Munger, não tivemos o seu humor super apurado. Este ano já tivemos a honra de ter o Charlie Munger sentado à beira do Warren Buffett e tivemos ainda os dois vice-chairmans, Greg Abel e Ajit, que detêm aqui operações da Berkshire e também têm muito a ensinar-nos. Ponto muito importante, uma mega lição de história que o Sr. Warren Buffett nos passou logo no início da sessão. É completamente impossível nós sabermos quais são as empresas que vão vingar no futuro, ok? É completamente impossível adivinharmos o que é que vai acontecer daqui a 30 anos. As coisas mudam substancialmente, os mercados mudam, a realidade muda, a economia muda e há aqui algumas lições a tirar. Em primeiro lugar, o Sr. Warren Buffett mostrou-nos o top 20 de maiores empresas a nível global. Está a aparecer aqui neste momento na tela. São as 20 maiores empresas em termos globais e 13 delas estão sediadas nos Estados Unidos e apenas 7 noutras partes do globo. Mas o que nós conseguimos ver aqui é que realmente a maioria delas está em solo americano. Os Estados Unidos mostram uma vez mais que são um país onde o empreendedorismo é incentivado, onde se incentiva a criação de grandes empresas com grande impacto na sociedade global, e isso está bem patente aqui. 13 das maiores empresas do mundo estão nos Estados Unidos e, como Warren Buffett tem vindo a defender, never bet against America, nunca apostem contra a América, ok? A verdade é que os Estados Unidos continuam a ser uma fonte de inspiração e uma fonte de criação de enorme riqueza para os empreendedores que querem vingar na vida e que querem providenciar a sociedade com bons produtos e bons serviços.
Depois, o Warren Buffett ainda mostrou que, apesar disto, a realidade muda e há 30 anos atrás era bem diferente. Há 30 anos atrás tínhamos no top 20 das maiores empresas do mundo, tínhamos a maioria no Japão, ok? Se tu vis agora esta imagem que está a aparecer na tela, a maioria das empresas era mesmo do Japão em 1989, porque o Japão tinha vindo a viver uma mega bolha especulativa e a realidade mudou substancialmente 30 anos depois. Por isso, nenhuma destas empresas que estava no top 20 em 1989 hoje figura no top 20 da atualidade. Por isso aqui mais uma lição de que as coisas podem mudar radicalmente e nós para o futuro podemos não ver exatamente as mesmas empresas que são líderes hoje, podemos não as ver no top daqui a uns anos, ok? É preciso considerar isso quando todos dizem que estas empresas que estão hoje no top vão ser as líderes amanhã, pode não ser bem assim, ok? E depois o Warren Buffett mostrou-nos também como vão sendo criados certos setores, certos nichos de mercado novos de vez em quando, mas é preciso compreendermos que, apesar da fonte potencial de riqueza que esses novos nichos venham a criar, nem todas as empresas vão vingar nesse novo nicho, ok? E presenteou-nos aqui com mais uma mega lição, mostrando-nos como no início do século XX havia muitos empresários e investidores a entrar no setor automóvel. O setor automóvel ia ser o futuro, sem dúvida alguma, ia ser usado por toda a comunidade global, mas houve um frenesim completo nesta indústria, neste nicho de mercado. Os investidores e os empresários estavam loucos por fazer dinheiro rápido nesta indústria. A verdade é que anos depois não existe sequer 1/10 das empresas que existia na altura, ok? E Warren Buffett mostrou-nos aqui esta imagem em que mostra essencialmente a lista de produtoras de automóveis que existia no início do século XX e só começadas pelas letras MA, ok? Na verdade, o Warren Buffett queria aqui mostrar todas as produtoras começadas pela letra M, mas diz que era demasiado, aí não cabia no slide, então resumiu-as aqui a MA e nota-se que muitas destas empresas não estão hoje aqui para contar a história. Por isso, uma lição muito importante, muita atenção às promessas de grandes ganhos com novas indústrias, com novas empresas a aparecer em setores muito novos, porque provavelmente daqui a 20, 30 anos a maior parte delas não existe em bolsa, ok? É preciso muito cuidado com isto. Numa componente interessante aqui que tem vindo a ser discutida entre políticos e investidores, será que a recompra de ações é algo bom para as empresas e para os investidores e para a sociedade como um todo, ou é uma manipulação de mercado? Há políticos de alas mais extremas que acabam por considerar uma manipulação de mercado recomprar ações. Warren Buffett volta aqui a mostrar novamente que a recompra de ações é uma forma de remunerar os acionistas que investiram nas empresas. Deu aqui o exemplo de 4 amigos que abrem um negócio, inicialmente cada um com 25% do capital. Um dos amigos, ao fim de uns anos, quer sair do negócio por algum motivo, está tudo bem, coloca os seus 25% à disposição dos outros 3. Os outros 3 recompram a sua parte do negócio, aumentando assim a sua posição nesse negócio. Okay? E isto é basicamente a recompra de ações. É recomprar uma fatia do negócio a algum investidor que já não a queira por algum motivo. É isto mesmo que representa a recompra de ações. Não tem nada a ver com manipulação de mercado, tem a ver com uma outra forma de remunerar os investidores e os acionistas que querem continuar juntos da empresa. Quanto a investimentos sustentáveis, alterações climáticas e uma maior diversidade empresarial, houve aqui 2 propostas dos acionistas para puxar a empresa numa via mais sustentável que acabaram por barrar e acabaram por não avançar. Lembrar que o Warren Buffett e o Charlie Munger não estão tão
abertos a investimentos sustentáveis, não estão tão abertos ao combate às alterações climáticas. Houve aqui duas propostas, uma para que a empresa começasse a reportar mais as suas operações do ponto de vista de emissões de dióxido de carbono, de combate às alterações climáticas, etc. Foi recusada com a maioria dos votos, mas também lembrar aqui que a maioria dos votos pertence precisamente a Warren Buffett e Charlie Munger. Só Warren Buffett tem cerca de 30% dos direitos de votos, por isso o voto dele tem muito peso numa decisão de toda a empresa. E aqui é normal isto que aconteceu, ok? De qualquer das formas, aqui Greg Abel da Berkshire Hathaway Energy a mostrar que, na verdade, a empresa até tem vindo a dar alguns passos rumo aos investimentos mais sustentáveis. Já desde 2007 que a empresa vinha a apresentar relatórios e que mostrava aqui algumas questões ligadas à inovação, transição energética, criação de fundações para as energias renováveis e o que era preciso fazer, quais eram os passos que eram necessários colocar em marcha para ir nessa direção. A empresa parece estar a ir no bom caminho, está a desmantelar muitas das produtoras a carvão. De qualquer das formas, ainda há muito trabalho a fazer, embora vá cumprindo aqui algumas metas, até em prazos estabelecidos que são bem mais animadores. Mas de qualquer das formas, parece que a Berkshire Hathaway como um todo não está muito aí na questão das alterações climáticas, nem mesmo da parte da diversidade de género nas questões mais empresariais. Quanto à sucessão no trono, há muitos investidores preocupados que Greg Abel e a Ajit não estejam tão bem preparados para suceder a Warren Buffett e a Charlie Munger, que têm um link, têm uma ligação muito forte de mais de 60 anos de história juntos, ok? E os investidores estão preocupados com a sucessão no trono, assim que Charlie Munger e Warren Buffett já não estiverem entre nós. De qualquer das formas, aqui estes dois super investidores a defender que os dois vice-chairmans estão muito bem preparados para suceder na presidência e nas operações todas da Berkshire Hathaway, porque o que interessa não é a pessoa A ou a pessoa B, se é a pessoa A ou a pessoa B que estão na sucessão, é a cultura empresarial da empresa. E a Berkshire Hathaway luta diariamente por uma cultura excepcional entre todas as empresas, é absolutamente excepcional, e é isso que a Ajit e Greg Abel têm no sangue neste momento, e houve aqui umas dicas fortes até de que vai ser mesmo Greg Abel a suceder a Warren Buffett com a posição de CEO na empresa. Vamos a ver o que é que o futuro reserva para a Berkshire Hathaway. Eu pessoalmente também estou confiante que estes dois novos investidores, novos no sentido de virem ocupar uma nova posição no futuro, vão ser extremamente capazes, porque eles têm décadas de investimento e décadas de provas dadas de extraordinária performance naquilo que fazem. Por isso também estou muito confiante para o seu sucesso. Quanto a impostos e inflação, aqui um ponto muito interessante por parte do Warren Buffett. Brincou com a questão das ações, diz que Berkshire Hathaway tem ações classe A e ações classe B, mas que o governo norte-americano, na verdade, tem um terceiro tipo de ações exclusivas para o governo, que são as chamadas classe AA. E porquê é que o Warren Buffett brinca com isto? Porque, na verdade, o governo é o maior acionista de todos, é aquele que vai buscar parte dos lucros todos os anos em impostos, mas nunca contribui com capital investido, nunca contribui com votos nas decisões empresariais, não contribui com absolutamente nada, mas no final vai buscar a sua parte aos impostos, ok? Um ponto muito interessante, e que Warren Buffett brincou aqui a dizer que o governo norte-americano tem classe AA, tem ações muito especiais face a todos os outros investidores. E quanto à inflação, que tem havido muitas preocupações por parte dos investidores neste ponto da inflação, quais vão ser as implicações para o futuro,
A verdade é que a inflação nunca parou de subir, a inflação ao longo de décadas tem vindo sempre a subir, as empresas têm aumentado o custo dos seus produtos e serviços para compensar essa inflação, por isso passa esse valor da inflação aos consumidores e os consumidores estão cientes desse facto e aceitam perfeitamente esse aumento constante porque não deixaram nunca de consumir e cada vez os níveis de consumismo são maiores. Por isso, tanto empresas como consumidores aceitam a inflação, é um dado adquirido e temos vindo a assistir a um crescente na inflação que não vai parar e que toda a gente aceita de bom agrado. E quanto a investimentos, temos aqui muitas lições. Eu sei que provavelmente é uma das partes que tu mais querias ouvir, por isso vamos a isso, dividir aqui em 7 subtópicos para ser mais fácil de os seguir, ok? Em primeiro lugar, houve aqui uma pergunta muito interessante. Porque é que Warren Buffett não seguiu em 2020 o seu próprio conselho de ser ganancioso quando os outros têm medo e ter medo quando os outros estão gananciosos? Ou seja, em março de 2020, quando os índices começam a derreter tremendamente e só o SP500 cai 35% em 3 semanas, porque é que Warren Buffett não aproveitou para reforçar ainda mais a sua posição nas ações de companhias aéreas e em vez disso acabou por vender a totalidade das ações que detinha em 4 empresas de companhias aéreas? Aqui uma resposta muito simples. Em primeiro lugar, a Berkshire Hathaway tem que pensar na gestão de risco. A realidade é que a indústria aérea estava de pernas para o ar. Nós nunca tínhamos passado por um momento destes em que havia mais aviões parados em terra do que aviões no ar, onde eles deviam estar. A indústria estava num caos total, estava a perder dinheiro como nunca, só em 2020 perdeu mais de 50 bilhões de dólares, ok? Ou mais de 36 bilhões de dólares, que é, foi mesmo muito grave. Se não tivesse sido a intervenção do governo norte-americano, a indústria da aviação tinha estado bem pior e muitas das empresas tinham falido completamente, tinham entrado em falência, ok? Por isso, Warren Buffett até considera que ao ter saído destas empresas, já que era um acionista de referência e detinha mais de 10% de cada uma delas, ao ter saído ajudou mais a que o governo agisse mais depressa e colaborasse mais para salvar as companhias aéreas, algo que podia não ter acontecido se Warren Buffett se mantivesse como um investidor de referência. De qualquer forma, está aqui uma lição de que as coisas nem sempre correm bem. É preciso saber admitir os erros, seguir em frente e compreender que as situações em bolsa podem mudar drasticamente de um momento para o outro. Precisamos estar sempre muito atentos ao que acontece nos mercados. Segundo lugar, pergunta muito interessante sobre a Apple. Porque é que Warren Buffett vendeu algumas ações da Apple, cerca de 3-4% da sua posição na Apple foi vendida no fim de 2020. Warren Buffett admite aqui que provavelmente até foi um erro porque, dadas as condições atuais, taxas de juros zero e o potencial que a empresa tem com produtos que são necessários, com produtos usados por bilhões de pessoas à volta do globo, com toda a tecnologia que tem, com a gestão extremamente eficaz que a empresa tem, houve aqui, se calhar, um pequeno erro de vender uma pequena porção da Apple. Charlie Munger acaba por brincar com a situação, dizendo mesmo que Warren Buffett está a fazer mais trading nos últimos anos, que o turnover, a rotação de ações tem sido maior nos últimos tempos, o que não lhe agrada tanto. Falamos aqui de uma pessoa extremamente paciente, ok? Um senhor com 97 anos que compra ações a cada 10 anos. é capaz de esperar 10 anos para investir numa empresa, ok? E por isso brincou aqui com esta situação. Qualquer das formas, Warren Buffett diz que a posição na Apple para os investidores na Berkshire Hathaway, na verdade até aumentou por causa da recompra de ações próprias da Berkshire e da própria Apple. Com a recompra de ações destas duas empresas, na verdade a posição dos acionistas da Berkshire aumenta na Apple indiretamente, o que é algo também muito interessante a considerar. E porquê é que venderam ações da indústria bancária se o Warren Buffett é um grande fã da indústria?
Muito simples, uma vez mais, a Berkshire tinha de gerir o risco, tinham posições consideráveis na indústria bancária e sabiam que quando as coisas ficam feias na indústria bancária, ficam mesmo feias, ok? Lembrar o que aconteceu na última crise, na grande recessão de 2007 a 2009, a verdade é que os bancos, quando as coisas se transformam e ficam feias para eles, podem assumir dimensões catastróficas. De qualquer das formas, Warren Buffett admite aqui que, em primeiro lugar, houve uma intervenção dos bancos centrais e dos governos a nível global como nunca tinha existido antes. Isso ajudou também a que os bancos, como qualquer outra indústria, tenham suportado muito melhor a crise. Referiu também que os bancos americanos estão hoje muito melhor preparados para estas condições financeiras do que estavam a quando da grande recessão, algo que também tenho defendido ultimamente. Tenho dito que os grandes bancos americanos estão de boa saúde e recomendam, ok? Warren Buffett parece concordar com este facto e diz mesmo que não tem tantas certezas quanto à banca europeia e de outras geografias, mas que a banca americana está bem de saúde e recomenda-se. É uma indústria que ele gosta, de qualquer das formas teve que reduzir ligeiramente a sua posição, a sua alocação de capital a esta indústria, porque as coisas poderiam ter ficado de uma forma bem pior ali em 2020. De qualquer das formas, as empresas financeiras superaram bem 2020 e estão agora a libertar as reservas de capital que tinham vindo a acumular para possíveis perdas com empréstimos e estão muito melhor capitalizadas hoje do que estavam há 12, 13 anos atrás. Pergunta sobre se as ações tecnológicas estão caras, com muitas delas a ver-se a subir 100, 200, 300% num espaço de um ano. Algumas que se calhar podem nem justificar tanto os seus múltiplos de valorização e por isso aqui uma questão muito interessante se realmente estão caras ou não. Warren Buffett considera que não, porque com as taxas de juro a 0% e em alguns casos a negativo, como aqui na Europa, estas empresas valem muito, muito mais. Os seus múltiplos de valorização ficam mais esticados, mas também justifica-se porque a alternativa, que é estar nos supostamente bem protegidos bilhetes de tesouro dos Estados, ok? Supostamente onde há o risco zero, mas neste momento o risco é máximo porque rende zero ou muito perto disso. Então, a alternativa é estar em investimentos que produzam alguma coisa. As empresas produzem riqueza, as empresas realmente produzem dinheiro para os seus acionistas e é a única alternativa aos bilhetes de tesouro que não estão a render rigorosamente nada com as taxas de juros a zero. Por isso, empresas como as FANG, Facebook, Amazon, Google, Apple, etc., são interessantes e quando descontamos os seus fluxos de caixa futuros para o presente, com taxas de juros a zero, elas valem muito, muito mais. O valor que elas conseguem trazer é muito superior. Pergunta mais dirigida a Charlie Munger: porquê os investimentos na China, tanto do Charlie Munger, mas também em parte da Berkshire Hathaway, que tem vindo a reforçar alguns investimentos nos mercados asiáticos e sobretudo na China. Aqui muito interessante a opinião destes super investidores. A China é um mercado a estar, é um fenómeno no que à história económica diz respeito. Como é que um partido comunista abriu-se aos mercados livres, abriu-se ao potencial de criar riqueza para o seu próprio país, viu o que estava a acontecer em Singapura, a China viu o que estava a acontecer em Singapura, quis também uma parte desse sucesso e então abriu os seus capitais ao mundo nas últimas décadas e tem sido um fenómeno absolutamente extraordinário. É dos países que mais crescem em termos económicos, é dos países que também têm investido mais a melhorar todo o seu sistema financeiro e de mercados acionistas e é um sítio a estar. Para além disso, há empresas muito interessantes ali. Lembrar que inicialmente Warren Buffett mostrou o top 20 das maiores empresas mundiais. 3 delas são chinesas, ok? E Warren Buffett diz mesmo aqui que provavelmente nos próximos anos
até vamos ver mais empresas chinesas neste top. Por isso é um mercado a estar com presença, algo que eu também tenho vindo a defender. Também criei há pouco tempo o grupo gratuito de Facebook de ações asiáticas para quem tenha interesse em perceber um bocadinho melhor alguns potenciais investimentos que possam aparecer no mercado asiático, ok? Está aqui também, vai ficar o link em baixo na descrição para poderes aceder. É um grupo gratuito onde as pessoas vão discutindo algumas ideias de investimento. Porquê que a Berkshire Hathaway tem tanto dinheiro de lado? Será que não deviam estar a investir esse dinheiro que está a desvalorizar para a inflação e em bilhetes de tesouro está a render zero? Warren Buffett admite que se calhar tem um bocadinho mais de dinheiro de lado do que gostaria, cerca de 10% acima do valor que ele estaria confortável a ter. De qualquer das formas, tanto Warren Buffett como Charlie Munger querem estar sempre preparados para qualquer situação que possa acontecer no mercado, querem que a Berkshire sobreviva a longo prazo e não que esteja só a tentar maximizar aqui algum ganho no curto prazo. Então, ter dinheiro de lado também é importante para qualquer situação que possa acontecer no mercado. As coisas podem mudar substancialmente de um dia para o outro e, tendo esta fortuna toda de lado, eles conseguem ser mais rápidos a implementar todo esse dinheiro e a gerar mais valor para os seus acionistas. Se as SPACs e as criptomoedas são uma loucura ou não, aqui neste campo das SPACs, Special Purpose Acquisition Company, que são, no fundo, são cheques em branco que alguns investidores passam, ok? É como que um cheque em branco. Algum investidor cria uma empresa que depois tem 2 anos para pegar numa empresa privada, fundir-se com ela e trazê-la a público, fazer a sua oferta pública inicial, ok? E tem 2 anos para isto. Aqui o Warren Buffett é um crítico às SPACs, não diz que não, a Berkshire nunca operou nestes moldes de fazer um negócio em apenas 2 anos. Diz mesmo que, claro, se lhe apontarem uma arma à cabeça e disser que tem que comprar uma ação, uma empresa em apenas 2 anos, que o faz, mas que provavelmente vai cometer um erro, ok? E é isto que pode acontecer nas SPACs. Mas Charlie Munger é ainda mais crítico neste campo e diz mesmo que algumas pessoas em Wall Street estão-se a aproveitar dos inconscientes das pessoas que não sabem verdadeiramente o que é que representa isto das SPACs e estão-se a aproveitar deles para gerar dinheiro de uma forma menos digna, ok? Ele é mesmo um grande crítico disto, diz que os gestores só estão a olhar para as suas comissões, que ganham sempre, quer o negócio vá para a frente ou não. Os grandes gestores ganham dinheiro, o pequeno investidor é que pode vir mesmo a perder dinheiro com as SPACs. Quanto a criptomoedas, o Warren Buffett não quis falar muito sobre o tema, brincou até com a situação a dizer que como os políticos conseguem se desviar das questões indicando outra pessoa para responder, ele fez o mesmo com o Charlie Munger. E o Charlie Munger ainda brincou mais, dizendo que estou mesmo a abanar um pano vermelho a um touro quando lhe perguntam sobre Bitcoin. Ele é um duro crítico das criptomoedas, diz que fazem pior à sociedade ou fazem mais mal do que bem à sociedade, ok? É um duro crítico, diz que não acrescentam nada e que na verdade só servem para financiar extorsões e outros negócios mais obscuros. É a opinião de Charlie Munger, ok? Ele é um duro crítico como há outros e depois do outro lado do espectro há sempre os defensores, ok? E por último, para terminarmos aqui o nosso resumo da conferência anual da Berkshire Hathaway de 2021, pergunta muito interessante sobre a aprendizagem contínua, porque estes dois super investidores têm dito que estão sempre, constantemente a aprender. E houve aqui uma pergunta sobre a aprendizagem, a maior aprendizagem em 2020. Warren Buffett diz que a maior aprendizagem em 2020 é que devia ouvir mais vezes Charlie Munger, ok, brincou com a situação. O Charlie Munger diz que se as pessoas não estão confusas, completamente confusas com tudo o que está a acontecer, então não aprenderam absolutamente nada, porque considero mesmo que estamos
em territórios nunca antes navegados, é assim que ele lhe chama, ok? Uncharted Waters, territórios nunca antes navegados, assim uma tradução literal para português, e a verdade é que nós estamos a viver um período diferente de qualquer outro período na história. Há certas comparações que nós podemos fazer, mas há muitas outras coisas que nós não conseguimos comparar verdadeiramente, e então tem sido realmente uma tremenda confusão, mas também uma tremenda aprendizagem de tudo o que pode acontecer no mundo financeiro, ok? De qualquer forma, algo muito interessante e muito importante a saber, nós temos de estar constantemente a aprender para ser bem-sucedidos em bolsa. É isso que eu também passo sempre às pessoas, é isso que eu também transmito sempre. Eu também estou sempre a investir no meu conhecimento, seja a partir de livros, de cursos, mentorias, masterminds. É muito importante nós estarmos sempre, constantemente, a investir no nosso conhecimento, ok? Também tenho umas formações, se estiveres interessado em finanças e investimentos, deixo os links aqui em baixo, não estão sempre abertas, ocasionalmente eu abro a oportunidade de entrar na nova turma e é interessante para ti, se quiseres realmente também aprender continuamente sobre investimentos, finanças, poupança, empreendedorismo, negócios e gestão de dinheiro. Ok? Por este ano é tudo, está aqui feito o resumo, 8 pontos muito importantes sobre a conferência anual da Berkshire Hathaway. Em resumo, vimos o que era a Berkshire Hathaway e porque é que é tão importante a sua conferência anual. Vimos algumas lições de história, qual era a realidade há 30 anos atrás, qual é a realidade hoje, qual será a realidade em certos setores mais específicos, ok? Falámos sobre a recompra de ações, se são algo bom de fazer ou se é algo assim tão mal de fazer. Falamos sobre investimentos sustentáveis, alterações climáticas e diversidade empresarial. Sobre sucessão no trono, sobre impostos e inflação, sobre vários tipos de investimento, venda e compra de ações e, por fim, a necessidade de uma aprendizagem contínua. Ok? Espero que tenha sido extremamente útil para ti. Diz-me aqui nos comentários, que eu também gostaria muito de saber a tua opinião sobre este resumo da Berkshire Hathaway de 2021. Saudações lucrativas. Tchau, tchau.